Muito obrigado pela pontualidade. Eu sei que vão continuar entrando. No nome da VUMI, queremos dar para vocês, neste mês da saúde masculina, as boas-vindas ao webinar Mitos, Realidades e Novidades sobre o Câncer de Próstata. Para aqueles que não me conhecem, sou o Dr. Alejandro Roman, a cargo dos fornecedores, diretor da companhia VUMI. Obrigado a todos, cada um da região onde vocês estão. Bom dia. E, e para a direita e boa tarde para a esquerda. Então, quero dar para todos umas indicações iniciais para que a gente possa ter um excelente webinar no dia de hoje. Então, eu quero que vocês saibam que a sessão vai ser realizada com tradução simultânea em inglês e em português. Vamos estar fazendo todo esse webinar no espanhol com tradutores live instantâneos para o inglês e para o português. Então, vamos colocar as instruções para que cada um de vocês que queira escutar, seja em inglês ou em português, possa iniciar a tradução live que vocês vão ter. Então, aqui na tela, vocês têm quais são as indicações em cada uma das suas línguas que vocês vão ter em inglês, vocês vão ter também em português, para que vocês façam a mudança e possam escutar o webinar na língua da sua preferência. Lembrando também que vocês vão ter uma opção muito importante que vocês podem começar a utilizar desde o começo do webinar, que é uma opção de Q e A, que são questions and answers em inglês, perguntas e respostas na parte de baixo da tela, para que vocês possam nos passar nessas perguntas e respostas que na verdade, o Dr. Wilmer e a equipe do Hospital Internacional da Colômbia vai responder no final dessa sessão. Lembrando, então, vocês, na parte das perguntas e respostas, vocês podem ir colocando as perguntas durante toda a sessão. Bom, para começar, vamos então apresentar a Maria Paula Cornejo. Maria Paula, não sei se você pode ligar sua câmera, por gentileza. Bem-vinda! Nós temos um painel conformado por autoridades da VUMI e autoridades do Hospital Internacional na Colômbia. Maria Paula é a diretora comercial internacional do Hospital Internacional da Colômbia e líder do Departamento Internacional encarregada das alianças com as seguradoras na Colômbia e no nível internacional. Ela tem como função elevar os serviços ao mais alto nível dentro de uma instituição que, como vocês sabem, é uma das melhores instituições ao nível da América Latina e, obviamente, da América do Sul. Então, bem-vinda, Maria Paula. Doutor Wilmer, muito obrigado por estarem aqui com a gente. E agora passo o palco para você apresentar o doutor, um pouco do webinar que vamos começar também para passar o manejo da apresentação. Obrigada, doutor. Bom dia para todos e todas. Como vocês sabem, eu sou a Maria Paula Cornejo. Estamos localizados na Bucaramanga, a cidade bonita da Colômbia. Tenho o prazer de apresentar o doutor Wilmer Ribeiro, que é um dos nossos melhores especialistas com muita experiência, chefe do serviço de urologia, é urologista, andrologista, e tem ocupado muitas vagas de liderança aqui na Sociedade de Urologia e outras associações. Tenho o prazer de contar também que, desde o departamento internacional, temos tido muitos casos de pacientes internacionais que vêm de todas as partes do mundo para diferentes especialidades. E uma delas é que está liderada por o Dr. Wilmer. Então, bem-vindos todos. Obrigado pelo espaço e por receber. O doutor, agora a palavra.
com o senhor. Obrigado, Maria Paula. Doutor Wilmer, pode começar a compartilhar a apresentação para começar o webinar. E bem-vindo. Muito obrigado, doutor Román, Maria Paula, pela apresentação. E a todos aqueles que estão conectados nesse momento, é, cumprimentos especiais desde a nossa cidade. Lembrando que a nossa cidade é uma cidade relativamente pequena e tem tido um crescimento populacional e um crescimento em tudo correspondente ao sistema de saúde e atenção em saúde de tamanho internacional. Então é um prazer ter sua presença. Com muita calidez, um cumprimento para vocês, como nós nos caracterizamos como colombianos, especialmente para compartilhar as as nossas experiências e oferecer os nossos serviços para qualquer coisa que vocês queiram. Eu sou Wilmer Ribeiro, médico urologista e andrologista especializado em medicina reprodutiva e cirurgião de transplante. E um dos dois cirurgiões de transplante da rede nacional que trabalha com a nossa instituição e que no dia a dia a gente oferece esse serviço para a região e para a nação, porque muitas vezes precisamos oferecer esses tratamentos para pessoas fora da cidade. Então, muito agradecido, especialmente hoje, pelo convite e com essa intenção de pensar um pouco sobre essa temática do câncer de próstata, que mesmo que seja um tema que está nos aqueixando aqui na nossa localidade, sabemos que é no nível mundial. Precisamos lembrar, especialmente no novembro, que é importante para o mundo, para lembrar e fazer uma detecção temprana e ver que existem tratamentos que curam se a gente detecta a tempo. Desafortunadamente, se a gente não tem essa inovação tecnológica e uma detecção temprana, pode permitir que essa detecção precoce vai ter mais uns anos de vida de boa qualidade para aqueles que recebam tratamentos inovadores. Então, bem-vindo. E só lembrando essa temática do câncer de próstata como um problema de saúde pública mundial, que é uma neoplasia sólida da glândula prostática, que neste momento está considerado o segundo câncer mais frequente no mundo. No nosso país é a mesma coisa a estatística, e mesmo que é certo e tem tentado de diminuir o índice de mortalidade, porque esse diagnóstico precoce, diversas modalidades de terapia têm permitido que a gente diminua a mortalidade, mesmo que está no top 5 das causas de mortalidade por câncer ao redor do mundo. Lembrando a toda a população, as asseguradoras, que ainda está sendo alta a incidência dos tumores, porque vemos que tem muitas etiologias de genético, ambiental, que faz com que a gente tenha que levar em consideração a importância da promoção em saúde, desde as nossas asseguradoras e hospitais, desde os nossos sistemas de saúde, para tentar despertar nessa incidência e nas suas complicações. Normalmente, o câncer de próstata é uma patologia que aqueja pessoas maiores de 65 anos, no 90% dos casos, mas com maior frequência, e assim que passa nas décadas, vemos pacientes mais jovens que, que sofrem. Então, é importante insistir que exista uma consulta precoce antes dos 50 anos, quando tem tido nas famílias antecedentes de câncer de próstata. E nos maiores de 50, quando não tem doença sintomática e quando não tem antecedentes na família de câncer de próstata. Aqui, mais ou menos nos quadros, para discriminar ao nível mundial, Latinoamérica e no Caribe, nos Estados Unidos, como em todas as localidades onde a gente procura estatística, definitivamente um câncer muito frequente, que relatou ao nível mundial. E o segundo câncer mais comum, como eu disse, e mais de 1.400.000 pacientes são diagnosticados de novo cada ano. Isso se torna um 14% de todos os cânceres do mundo,
Como eu estava dizendo, temos diminuído essa mortalidade, mas não é invisível. São 375 mil mortes anuais por essa doença. Portanto, a importância de diagnosticar a tempo. Na América Latina, mais ou menos de todo esse milhão de casos novos no mundo, são 135 mil casos novos por ano. Brasil e Argentina são os países que têm maior incidência, com taxas superiores a 60 casos por cada 100 mil homens. E, normalmente, a mortalidade que tem sido observada nesses casos é por diagnósticos muito tardios. E, obviamente, porque em algumas ocasiões tem um acesso difícil à atenção médica primária e depois à especializada, e a adquisição e a receber algum tipo de terapia, seja cirúrgica, radioterapêutica ou farmacológica, para o controle da doença. No Caribe, que a gente sabe também que temos o maior índice de população afrodescendente, no mesmo que na África, isso incrementa a incidência de tumores prostáticos malignos. E a gente sabe que no Barbados e Jamaica tem um relatório de mais de 150 casos por cada 100 mil homens. Isso é associado a uma predisposição genética. E, novamente, na América Latina, o Caribe e nos países do terceiro mundo, o acesso limitado ao sistema de saúde faz com que os diagnósticos sejam muito tardios e que, quando seja diagnosticado, pode ser que não consiga o acesso às terapias com intenção de curação e os tumores vão avançar. Então, na América Latina, é de 273 mil casos no ano de 2023. Isso é um número muito grande de pacientes que, ano por ano, têm se apresentado diagnosticando nos Estados Unidos. É um pouco mais alto ao respeito do volume total do câncer no geral. Pode se apresentar até 26% de todos os cânceres. No nível mundial é 14%, mas nos Estados Unidos pode ser um pouco mais alto comparativamente com os diagnósticos de câncer do nosso corpo. E, como a gente falou, a detecção temprana e os tratamentos melhorados, que nos Estados Unidos têm sido o pilar de tratamento, de manejo por parte das asseguradoras e o sistema de saúde, tem conseguido impactar na mortalidade. O desenvolvimento de tecnologias e centros especializados de câncer faz com que o paciente tenha sido diagnosticado, consiga ter um tratamento temprano e melhores resultados. Essa é a nossa estatística na Colômbia. É determinado que mais ou menos até 25% dos tumores diagnosticados na Colômbia têm sido representados pelo câncer de próstata. A incidência é de 49 casos por cada 100 mil homens. Anualmente, foram diagnosticados ao redor de 12 mil novos casos de câncer de próstata no país, com uma mortalidade de 3.200 mortes pela doença. Então, definitivamente, nós temos, através da Sociedade Colombiana de Urologia, uma especialidade de fazer práticas precoces de promoção e prevenção de saúde e de detecção, para fazer a detecção ao tempo. E esse centro de atenção especializado de médica em câncer, isso atuar nesses hospitais de alto nível, como aquele que a gente desenvolve atividade, tem permitido oferecer tratamentos efetivos e tratamentos precoces para a doença com altas taxas de sucesso. Esse é o esquema que simplesmente está mostrando as proporções de diagnóstico a nível mundial em diferentes áreas do mundo. Mas, bom, é um pouco longa e até explicar é um pouco difícil, então depois vocês vão ver. Então, falando dos mitos e realidades, tem tido uma discussão por anos, hum, sobre o uso do toque retal para o diagnóstico da doença, e definitivamente tem se tentado fazer discussões para saber se a gente tira ou não esse toque retal dentro do esquema de diagnóstico da doença prostática. E mais ou menos tem que lembrar
que mesmo que o antígeno prostático é muito mais sensível para conseguir diagnosticar o câncer de próstata, o toque retal ainda hoje não parou de se fazer pelo custo-efetividade que pode ter adicionado o antígeno prostático, lógico, para fazer a detecção do câncer de próstata. Nós sabemos, em linhas gerais, que de um antígeno prostático pode ter uma predição diagnóstica entre os 70% e 80%. No entanto, se a gente quer subir essa possibilidade diagnóstica, a adição do toque retal incrementa até um 15% essa capacidade diagnóstica do câncer de próstata. Então, definitivamente, ainda continua se recomendando e indicado dentro dos guias de diagnóstico de manejo do câncer de próstata ao nível mundial. Estudos têm tentado conseguir avaliar como outras ferramentas diagnósticas, como a ressonância magnética multiparamétrica contrastada, a ecografia transretal de próstata e outros exames de laboratório, pudessem evitar fazer o toque retal, mas definitivamente o custo-efetividade, especialmente nas nossas sociedades latino-americana ou da América Central, faz com que a avaliação do câncer de próstata só com estudos diagnósticos avançados do laboratório de radiologia sejam muito mais onerosos e a efetividade não se incrementa de uma forma importante. Então, a conclusão de por que continuar fazendo e porque definitivamente a acessibilidade através de ser diagnóstico com toque retal é muito alta, o custo realmente é muito baixo. E o que a gente procura quando definitivamente estamos nos focando no guia de manejo e diagnóstico de câncer no nível mundial é que precisamos procurar através do toque retal irregularidades, nódulos, indurações que possam sugerir que tem uma doença maligna na nossa próstata. Adicionalmente, lembrar que se a gente sente alguma alteração na próstata, nodulação e irregularidade, quer dizer que a doença já está numa estágio um pouco mais avançado, e isso está relacionado com o pronóstico da doença, o risco de progressão e o risco de não ter o melhor resultado com os tratamentos que a gente oferece para o paciente. Então, é a forma de justificar que a gente precisa continuar continuando misturando o antígeno retal e o toque retal nos nossos pacientes. Bom, vamos falar da biopsia de próstata. Está sendo tentado se controverter com especialidades médicas, e essa discussão de que uma possibilidade de que uma dessas células malignas onde a gente extrai possam ser semeadas nos tecidos ao redor da próstata, dessa estrutura, se realmente tem sido estudado de uma forma muito importante, com múltiplos estudos, se realmente não tem tido uma justificação nenhuma demonstração de que a biopsia prostática pode incrementar o risco de dispersão das células malignas nos órgãos periféricos à próstata. Também não tem sido associado incremento no tamanho da doença, nem também no incremento em que a doença muda no seu estadio. Portanto, a biopsia prostática não gera um risco de aumento da doença, nem alterações no pronóstico da doença, segundo estudos realizados ao nível mundial. Mas é muito importante explicar para os pacientes e para os profissionais da saúde que têm tido essa falta de certeza se tem que fazer a biopsia, e lembrar que essa biopsia principalmente tem dois riscos, que são infecção da região prostática, infecção urinária e sangue ou hematomas ao redor da próstata. São complicações locais, mas não sistêmicas. Portanto, não tem que deixar de fazer quando tem uma justificação. E a justificação principal de fazer a biopsia prostática é quando, após esse screening inicial,
que você faz com esse antígeno prostático e toque retal, temos uma suspeita de uma doença maligna. E dessa forma, precisamos pegar uma amostra do tecido, procurando se tem células malignas. Tem que mostrar também na biopsia para determinar qual que é essa patologia dessas células, para saber se são doenças de baixo risco, intermediário ou alto. E, portanto, discriminar qual vai ser a melhor terapia para o paciente. Então, paciente com suspeita importante de câncer de próstata com tato, um toque retal anormal, uma elevação significativa do antígeno prostático, normalmente por cima dos 10 pontos, o 10 nanogramas por mil litros, tem indicação de uma biopsia de próstata. Igualmente, se a gente não sentir uma alteração na palpação da próstata e também não tivesse uma elevação por cima de 10 pontos do antígeno, mas sim o de 4 entre 4 e 10, de qualquer forma, isso nos levaria a fazer uma ressonância magnética quando a gente tem uma suspeita não muito alta, né? Mas só para ter certeza, entre 4 e 10 nanogramas de antígeno, contato normal, nós fazemos a ressonância magnética. E se na ressonância magnética, que mais para frente a gente vai falar um pouco, mostra alguma alteração ou algumas regiões suspeitas, também nos convidaria a fazer a biopsia. Essa biopsia prostática pode ser transretal, pode ser feita através do perineu, que é uma técnica alterna dos últimos anos, tentando de evitar esse contato do períneo com a amostra e do ecógrafo, o canal retal, para evitar o canal de infecção e pela via do períneo. Então, isso que é feito é uma próstata de 6 amostras de cada um dos óvulos, mas o operário acaba decidindo quantas amostras precisa pegar segundo os achados da ecografia e da ressonância. Se tem sido feita anteriormente, dessa forma são pegadas as amostras e depois faz um bloqueio da próstata com anestésico para diminuir essa porcentagem, esse desconforto e a dor dessa metodologia de diagnóstico. Essa ecografia transretal, onde é determinada volume, tem presença ou não de lesões suspeitas, habitualmente na ecografia. Essas lesões são hipoecogênicas. Para fazer um pouco mais fácil, ficam pretas dentro do tecido prostático e estão descritas com o fim de que o urologista ou especialista tome, pegue amostra das mesmas zonas das lesões negras. Agora, falando da ressonância multiparamétrica de próstata, eu me adiantei um pouco na conversa da diapositiva anterior, mas tem que lembrar que esse slide tem sido um dos avanços diagnósticos mais importantes das últimas 2 décadas. Essa ressonância tem sido o teste diagnóstico imageneológico que tem nos ajudado muito a resolver essas suspeitas diagnósticas, que também tem nos diminuído muito a frequência de realização das biopsias não necessárias, porque essa ressonância magnética tem uma capacidade diagnóstica das lesões suspeitas de malignidade muito importante. No diversos centros do mundo, e esses centros especializados na oncologia têm feito que sejam determinados diversos padrões imagenológicos para classificar essas lesões em lesões muito pouco sugestivas ou lesões muito sugestivas e tem se classificado na classificação muito bem chamada que PIRAPS, que é muito similar a esse PIRAPS, está relacionado com a capacidade de diagnosticar uma doença boa ou uma doença ruim. Essas lesões vão do tipo 1 ao tipo 5, sabendo que o tipo 1 e 2 são muito pouco prováveis que sejam malignas, muito mais prováveis que sejam benignas, e o tipo 3 são indeterminadas. E segundo o que a gente acha
No exame retal, o nível do antígeno, a gente poderia determinar simplesmente uma vigilância muito estrita. E a 4 e a 5 são lesões altamente sugestivas em doenças malignas e que nos convidam a pegar uma biópsia prostática dirigida por perfusão e os dispositivos de perfusão tecnológica que a gente tem, ou por fusão cognitiva, que é simplesmente fazer a tomada das amostras, pegando e dirigindo os nódulos identificados na ressonância quando a gente não tem a tecnologia de função de imagens que tem em diversos centros de diagnóstico para essa doença. Vamos lembrar que a possibilidade diagnóstica dessa ressonância está por cima de 85%, então uma grande ajuda para fazer uma detecção antes de uma biopsia e também evitar a possibilidade de fazer biopsias que não sejam necessárias, que levem o paciente ao dor, a sangramento ou a danos. Adicionalmente, no tema da ressonância magnética, como em um estudo pélvico, podemos identificar a presença e ausência dos gânglios, adenopatias, ao nível pélvico, que pode sugerir que tem um comprometimento por fora da próstata maligna. Então, também nos ajuda a tentar de precisar e planejar os tratamentos, sejam cirúrgicos ou com radioterapia, para tentar de melhorar essas taxas de sucesso desse tipo de tratamento. Igualmente, por tradição, dentro dos esquemas de diagnóstico, do que a gente chama da bateria de exames, para fazer o diagnóstico da doença prostática, a gente precisa lembrar, dentro dos esquemas, temos a tomografia axial computadorizada e a óssea como ferramentas básicas convencionais para o estudo das doenças prostáticas. Obviamente, essas tecnologias como o PEP-scan, que a gente vai descrever, têm feito com que alguns centros, as imagens básicas de tomografia e gamografia são muito menos sensíveis que a ressonância, muito menos sensíveis que o PET-scan, podem, de alguma forma, jogar um papel muito importante no diagnóstico da doença em centros onde não tem essa tecnologia avançada e que, de qualquer jeito, não podemos jogar fora e que a gente precisa saber até onde que chega a doença, se é metastásica ou não, porque, logicamente, se a gente não tem estudos complementares, mesmo que sejam básicos, como esses estudos de imagem axial com tomografia e a gamografia óssea, a gente poderia submeter a tratamentos cirúrgicos de radioterapia ou braquiterapia em pacientes que talvez não precisam. Então, não deixar elas do lado, lembrar que são fundamentais no estudo da extensão das doenças prostáticas malignas e por isso que a gente lembra aqui. E agora falando do PET scan, que definitivamente tem sido a revolução na última década para o câncer de próstata. Cada vez tem sido estudada mais essa tecnologia complementar diagnóstica que inicialmente surgiu como esse teste para tentar identificar aqueles pacientes com recaídas prostáticas. A gente queria saber onde que tinha essa recidiva curativa. Então, mas com o passo dos anos, essa capacidade diagnóstica que tem o PET scan, especialmente com o marcador do PSMA, faz com que tenham procurado esses centros avançados do diagnóstico da próstata, como conseguir utilizar não só para o estudo das doenças recorrentes ou persistentes, mas também no diagnóstico inicial da doença, para o planejamento de até onde a gente conseguir chegar com os tratamentos que a gente possa oferecer. A gente tem falado em diversos eventos e congressos internacionais. O PET scan definitivamente vai ter cada vez mais capacidade diagnóstica, muito mais útil no nosso dia a dia para o diagnóstico do câncer de próstata e
definitivamente tem que eh, ter aqui, tipo como a gente tem no hospital, porque cada vez vamos ter maior necessidade. Com certeza a gente tem demonstrado que entre mais a gente usa, mais seguro a gente está do tratamento que vamos oferecer. Tratamento inicial, ou tratamento de resgate, e também essa grande quantidade de pacientes que antigamente eram submetidos a tratamento de resgate e necessários iniciais, porque provavelmente era muito avançada, estamos evitando o submetimento à dor, sequelas. Se eles não precisam, então não serve para o planejamento daquele que vai se curar, mas também de não fazer tratamentos que não sejam necessários em alguns pacientes onde não tem uma doença localizada e que definitivamente nem a radioterapia nem a cirurgia sejam a melhor opção. Bom, então temos falado um pouco da epidemiologia, as apresentações da doença, dos exames diagnósticos para chegar a esse diagnóstico preciso da doença maligna da próstata. Eu gostaria de falar um pouco do tratamento, muito importante para fechar o tema do diagnóstico e lembrar, tanto para os pacientes que possam estar escutando, até para os fornecedores da saúde, definitivamente precisamos insistir no diagnóstico precoce, especialmente para os assintomáticos, porque a população, no geral, a nível mundial, associa sintomas com câncer, e é ali que eles vão no médico. Mas muitas vezes não lembram que o que a gente, os urologistas, estamos oferecendo é o câncer não dá sintomas, portanto, tem que procurá-lo. Então, as próstatas grandes não necessariamente têm mudanças malignas. E quando a pessoa faz ecografia e fala que a próstata tem um bom tamanho, também se relaxa, não procura ajuda e não procura avançar no diagnóstico do câncer. Então, lembrando, o câncer é assintomático. A gente precisa procurá-lo com todas essas ferramentas diagnósticas, mesmo que a gente esteja perfeitamente de saúde, porque quando o câncer dá os sintomas, com certeza a gente tem um evento muito mais avançado e, desafortunadamente, a gente perdeu o mês do tratamento e o pronóstico de controle vai ser muito mais difícil. Quando a gente for com o tratamento depois de que a gente já tem confirmado o diagnóstico, lembrar que esse tratamento tem diversas opções, mas também essas opções dependem do caso clínico. Então, hoje não poderíamos dizer que todos os pacientes podem receber cirurgia ou radiografia, ou radiação, hormônios, quimioterapias. Então, definitivamente, nas linhas gerais, tem que ser muito preciso, fazendo a somatória da parte clínica, bioquímica, que é o antígeno prostático, da imagenológica, da parte da patologia da biopsia, da idade do paciente e o pronóstico de vida. E essa somatória é que vai dizer qual que é o melhor esquema de tratamento. Definitivamente, eu acredito que quando a gente tem essa doença e tem centros que estamos nos esforçando por fazer um bom trabalho, a ideia é que a gente, tomara que tivesse todas essas ferramentas que terapêuticas e diagnóstico para ter um bom diagnóstico e tratamento. Desafortunadamente, em muitos locais, pode ser que não tenha todas as ferramentas. E isso faz com que a gente faça diagnósticos muito intermediários não completos e tratamentos igualmente que vão ser muito intermediários, porque não vai conseguir o objetivo final, que fazem um tratamento muito dirigido, procurando uma taxa de sucesso e satisfação dos pacientes. Antes do tratamento como tal, vamos falar um pouco da quimioprevenção. Pode ser uma das questões que possam ser feitas e que durante muito tempo tem se falado se existe alguma opção de conseguir diminuir o risco do câncer de próstata. O que a gente precisa explicar, segundo a experiência e segundo estudado no nível mundial, tem uma base genética que é não modificável.
Isso faz com que você precise entender que a quimioprevenção provavelmente não é 100% efetiva, como tem procurado fazer a quimioprevenção. A partir de mais de 60 anos, a gente conhece que a doença maligna prostática depende dos hormônios masculinos, especialmente da testosterona. A quimioprevenção tem tentado te procurar como através desse fluxo hormonal, que é o que está alimentando o tecido prostático, poderia diminuir o risco de câncer. E o que a gente tentou por muito tempo, eu posso falar de mais de 20, 30 anos, e como tem inibidores da testosterona, que todos podemos conhecer como finasteride, e procurar como diminuir o risco de câncer. Então, realmente, têm sido feitos estudos grandes e o que foi procurado é que realmente as terapias farmacológicas, os hormônios, a gente precisa procurar se tem um impacto na redução. E a gente procurou também literatura por todos os lados para ver se realmente a gente tinha uma utilidade importante, mas não achou nem precisa, especialmente naqueles pacientes que tinham câncer de alto risco ou cânceres com uma diferenciação de patologia agressiva. E realmente não teve uma diferença significativa. Também achou-se que tinha um pouco de inibição do câncer de próstata naqueles que eram de baixo risco, o intermediário, naqueles pacientes muito maiores ou idosos, mas quando a gente colocou o óleo olhar e qual que era a porcentagem de redução, quando a gente olhou na lupa, a gente não considerou como um índice ou plano de manejo preventivo, a quimioprevenção baseada nos inibidores da 5-alfa-redutase, que são os bloqueadores da testosterona. Então, por isso mesmo, chamar um pouco nesse slide, que a gente falou muito, e realmente precisamos cuidar muito com esses medicamentos, porque que não, além de não ter um impacto significativo na redução do câncer, bloqueando os hormônios masculinos, temos os efeitos secundários numa andropausia, porque os pacientes podem sofrer os efeitos secundários do bloqueio hormonal. E a gente sabe que a testosterona é um motor para as funções corporais, na nossa memória, nos nossos ossos, os músculos, na nossa força do dia a dia, no ânimo sexual e o performance sexual. Então, é importante lembrar que a gente não precisa tomar tratamentos empiricamente. E lembrar que, mesmo que o médico tenha prescrito isso, a porcentagem de benefício para a proteção da doença maligna é muito baixo e tem umas complicações importantes no performance diário e nas funções vitais. Quanto aos esquemas de tratamento, vamos lembrar que eles vão de tratamentos conservadores, que estão descritos como essa espera de vigilância ativa. E são aqueles tratamentos oferecidos para os pacientes que têm muito baixa possibilidade de progressão, aqueles que têm, por exemplo, antígenos por baixo de 10 pontos, variedades patológicas do câncer muito bem definidas e de bom pronóstico, pacientes que não sentem nenhuma nodulação na próstata quando faz o exame físico. As imagens mostram lesões muito pequenas e muito confinadas dentro do tecido prostático. Então, como eu falei, quando a gente define o plano de tratamento e como ele vai ser levado por os pacientes, como todos eles são tão diferentes, a somatória dessas pontagens que dá o pronóstico de vida, que o toque retal, nível do antígeno prostático, as características da patologia, da biopsia, as imagens. Então, vamos ver quanto risco o paciente pode ter para a sua vida e que pode oferecer. Então, para denominar que o conservador aos grandes
momentos pode ser definido pelo paciente por pessoas que não têm uma sobrevida muito longa pelas doenças de base, mas também se o paciente tem de mais de 10 anos de sobrevida, mas está assintomático, não tem nenhuma alteração no toque, antígeno menor de 10, patologia numa somatória menor a 6 pontos, ressonância com lesões pequenas e muito confinadas. Então, o paciente que tem todas as características que vai se dar muito bem com a doença, mesmo de ser muito ruim, com certeza ele poderia entrar num esquema conservador de vigilância, com um acompanhamento preciso, com avaliações seriadas do antígeno prostático, biopsias anuais, pelo menos durante os primeiros 3 anos, acompanhamento de imagens para ver que a doença fique nas suas características. E se tem alguma mudança delas, a gente pudesse considerar mudança de estratégia. Mas se a doença fica com essas características de base, do mesmo jeito que quando começou o plano de manejo, o paciente pode continuar em acompanhamentos estritos. Quando a gente não tem as características do tratamento conservador, ou o paciente, muitos pacientes, lógico, depois de conhecer a notícia, de conhecer a doença maligna, não tem a tranquilidade para manter a calma e a vigilância, esses pacientes, a gente precisa oferecer outra opção. Mesmo que a doença seja de bom pronóstico, a gente precisa procurar como fazer uma tentativa de curação e, logicamente, se é de boas características, o paciente com uma intenção curativa, com um tratamento com intenção curativa, vai se dar muito bem. Mas quais são os tratamentos ativos com intenção curativa? Bom, temos a cirurgia radical de próstata ou o tratamento por radioterapia. Normalmente, cada vez que passam os anos e os estudos têm mostrado que muitas vezes a radioterapia está muito equiparável com os resultados com a cirurgia. No entanto, talvez um ponto importante de discriminação quando a gente tem um paciente que se ele oferece tratamento, deve ser que o paciente tenha a possibilidade de se curar com a doença e tem diversos mamogramas mundiais para fazer e programas mundiais para fazer as porcentagens da somatória e mirar essa idade do paciente, porque quando ele tem mais de 70 anos, tem um maior índice de complicações na disfunção erétil e incontinência. Então, todas essas expectativas, os riscos que ele possa ter, estão nos dando os pontos para discriminar qual que é a melhor opção de tratamento curativo. E depois, nesse segundo degrau de tratamento, vemos o paciente que a gente precisa curar e vemos a intenção curativa. E temos aqueles pacientes que não desejam fazer nenhum tipo de tratamento curativo, nem radioterapia, nem cirurgia, que pode ser oferecido um paliativo sistêmico base de medicamentos com os fins de estabilizar e diminuir a progressão dela. Mas também são oferecidos para aqueles pacientes que, quando o diagnóstico é muito avançado e já não temos uma possibilidade curativa, porque as imagens e a patologia e o antígeno, e porque talvez com todos os complementos de estudos tenham mostrado que a doença está extendida no corpo, não vão ter uma possibilidade de curação e os tratamentos paliativos sistêmicos jogariam no papel mais importante. Então, com relação ao tratamento nativo com cirurgia, temos a prostatectomia radical. É um procedimento cirúrgico desenvolvido muitas décadas atrás que tem sido perfeccionado mais à medida que tem vindo as implementações de tecnologias avançadas como a cirurgia laparoscópica, o complemento da cirurgia robótica, tem feito que a prostatectomia radical procure tirar a doença do corpo do paciente com alto índice de efetividade e com menos complicações.
porque talvez o que mais se sente medo é das complicações derivadas da cirurgia, como é essa disfunção erétil e incontinência. Mas a cirurgia tem umas complicações próprias por ser um procedimento longo, oncológico, por ser ao nível pélvico. Então, logicamente, os riscos próprios, como sangramento, infecção, trombose venosa, embolia pulmonar e as coleções de linfa, depois que a gente faz essa disseção ganglionar pélvica, uma coisa inerente à cirurgia diretamente da região que a gente está operando, uma essa incontinência, essa disfunção erétil, que apresenta nos pacientes pelas lesões do esfíncter urinário e pela lição dos nervos eréteis e os cavernosos, obviamente faz com que os pacientes tenham uma consideração especial para decidir se fazer a cirurgia e a gente, como cirurgiões, precisamos ter essa consideração para saber para quem fazer e para quem não fazer. E com essa manutenção das tecnologias da laparoscopia robótica, essas complicações têm tentado procurar se diminuir. E com esses estudos que já foram relatados na última década, a cirurgia robótica de mínima invasão, como a laparoscopia, tem mostrado diminuição nessas taxas dos índices de complicações e de disfunção erétil e incontinência. Por tal motivo, os centros mundiais têm tentado diminuir a capacidade tecnológica para oferecer os benefícios. Normalmente, depois de que você faz uma cirurgia, seja por qualquer via aberta, tradicional, laparoscópica, robótica, que a gente espera que o antígeno prostático depois da cirurgia seja indetetável, porque o tecido prostático foi removido por completo. Mas podem existir valores por baixo de 0,2 que precisa se manter na vigilância quando se apresentam. E, logicamente, recidiva ou a persistência da doença acontece quando o antígeno prostático sobrepassa os 0,2 nanogramas. E para encerrar essa temática da cirurgia e para fazer uma conclusão da temática da cirurgia radical, foi muito importante, e eu acho que a parte médica, para a parte administrativa e gerencial de saúde, há diferenças grandes no sucesso da cirurgia com prostatectomia radical. Não só está determinado pela tecnologia, está determinado pela experiência que tem o centro onde é feita e os cirurgiões que fazem. Têm sido estudados e comparados cirurgiões de alto volume, de cirurgia aberta, laparoscópica e robótica, e os resultados são muito homogêneos. Portanto, não é a tecnologia por si só que pode diminuir as complicações, mas o expertise do centro médico e dos cirurgiões. Quando a gente passa da cirurgia a falar de outro tratamento com intenção curativa, neste caso, a radioterapia, com intenção de curação, é um tratamento ativo local, geralmente sem dor, não invasivo, que com o passo do tempo, cada vez existem ferramentas e máquinas muito mais avançadas que têm conseguido impactar no êxito da terapia e diminuir o índice de complicações, principalmente pelas lições dos órgãos que estão na próstata, dos órgãos que estão ao redor da próstata. Mas quais são as principais complicações? O reto, inflamação, os sangramentos urinários. Então, estão sendo descritas também, mas é muito mais frequente com as tecnologias antigas de radioterapia e, portanto, a gente está vendo menos. A incontinência e impotência sexual também podem estar presentes, mas a incontinência é dramaticamente muito menor que com a cirurgia e a impotência sexual é muito similar. No entanto, ela começa a se apresentar muito mais tardiamente. Quando a gente faz a cirurgia e o paciente fica incontinente ou impotente, o efeito fica imediatamente. Com a radioterapia,
ele começa a surgir assim que avança o tempo. Do mesmo jeito que a mesma terapia pode levar muito tempo e fazer o efeito curativo sobre a célula maligna, a gente sabe que é feito progressivamente, as complicações também se apresentam de uma forma devagar e progressiva. Os esquemas de radioterapia é um tema muito especial dos oncologistas radioterapeutas, mas que, no geral, para explicar para todo mundo, a gente dá umas cargas de radiação que, dependendo de cada paciente, da doença e da onde a gente quer estender a terapia, porque pode ser só a terapia, ou os gânglios ou outros órgãos, essa dose é calculada por cada um dos radioterapeutas e calculadas pelos centros, porque eles têm protocolo diferente. E o que deve ser feito é terapias fracionadas, um com uns poucos fracionamentos e outras muito fracionadas, procurando equilíbrio entre sucesso da terapia e a diminuição das complicações. Quanto à hormonioterapia, também está sendo mostrada aqui a hormonioterapia adjuvante, normalmente utilizado como complemento ao tratamento da radiação, e o que procura essa terapia é sensibilizar as células malignas para que a radiação faça o melhor tratamento. Os tempos de uns 5 anos atrás era de uns 2 anos para todo mundo, mas assim que a gente estuda mais o efeito e o benefício das terapias, tem tentado se diminuir a dose desses hormônios coadjuvantes ao tratamento para tentar de diminuir os efeitos secundários que elas têm, porque quando faz esse bloqueio hormonal da testosterona, gera essa parte farmacológica que tem os efeitos secundários de qualquer castração. Diminuição da força, do apetite, do ânimo, menos força, menos ânimo para as atividades e para a parte sexual. Então, tem uma parte importante que os pacientes com câncer de risco intermediário e de baixo risco tem sido diminuído. E nos de baixo risco não está nem considerando dar a hormonioterapia e deixa a sua radioterapia como único tratamento de curação. Quanto ao tema de avaliação da recidiva, a gente faz com uma medição bioquímica do antígeno prostático, sabendo que a gente precisa atingir um índice que a gente fala NADIR. O NADIR é o nível mais baixo de antígeno prostático nos seguintes 2 anos após a radioterapia, e o que a gente procura é que esse nível seja considerado muito preciso para depois disso fazer um acompanhamento de como se comporta esse nível, porque esse incremento progressivo do nível do NADI vai dizer se a doença persiste e recai ou está curado o paciente. E, por último, falando do câncer avançado, ou daqueles pacientes que não querem se submeter à cirurgia nem radioterapia com a intenção de se curar, porque a gente vê no dia a dia na consulta, esses pacientes que são levados para deprivação androgênica com o fim de bloquear esse aporte hormonal ao câncer, essas células tentando de que a doença fiquem estáveis por um tempo, e um tempo variável, porque esse comportamento de células malignas do corpo a gente sabe que é bastante aberrante. Tem doenças muito tranquilas que ficam muito estáveis, mas tem outras que procuram outras opções de suporte de alimentação para crescer, progredir e deixar doente o paciente. Então, esses bloqueios de tranquilidade que pode ter o bloqueio hormonal é impredecível. Então, no entanto, a gente precisa fazer quando tem essas ferramentas curativas, às vezes não deseja, ou porque a gente não tem as ferramentas, às vezes. Lugares muito inóspitos onde não tem essas ferramentas, mas tem outros onde o diagnóstico avançado, seja porque chegou tardiamente na consulta, ou naqueles que têm uma doença avançada, porque a doença mesmo, com tudo que poderia ser feito antes, como cirurgia, radioterapia avança e compromete o paciente com uma doença à distância. Os bloqueios hormonais podem ser cirúrgicos ou farmacológicos.
Os cirúrgicos é a extração dos testículos, que é a orquidectomia, onde a gente tira a fonte principal de aporte de testosterona, sabendo que nas glândulas suprarrenal pode ter, mas é muito baixo. E no nível da parte médica, a castração, o bloqueio hormonal, é feito através de implementação de estratégias de injetáveis, de medicamentos injetáveis, como os agonistas ou antagonistas do hormônio luteinizante, que faz com que bloqueie o feedback desde a hipófise e hipotálamo para o testículo para diminuir a produção de testosterona. Principalmente a farmacoterapia é oferecida para a maior parte dos pacientes, especialmente aqueles que são jovens. Logicamente, uma castração cirúrgica no paciente jovem pode levar um componente traumático que pode alterar a qualidade de vida. Dessa forma, talvez a primeira opção de tratamento cirúrgico oferecido para aqueles pacientes de idade avançada e aqueles pacientes que talvez não desejam se submeter a essas injeções contínuas durante o tratamento. O também que é importante considerar em alguns países, nas vias de desenvolvimento, é que o acesso à medicação, que pode ser mensual, cada 3 meses, ou cada 6 meses, pode ser difícil. E, logicamente, se tem essa dificuldade social do sistema de saúde de cada um deles, a orquidectomia, que é a cirurgia para a extração do testículo, é a primeira opção. Esses são os esquemas que eu acho que no nível mundial a gente tem, que é acetato leoprolide, goserelina, triptorelina, degarellis, que é o Fimagon, que é o antagonista do hormônio liberadora de hormônio luteinizante. No nível mundial, a gente tem em todos os países elas, e a gente utiliza, dependendo de cada caso, a discrição dos médicos. Principalmente lembrar que o Degarelli, que é o antagonista da LH, RH-LH, procura nos diversos pacientes cardiovasculares também esses problemas, porque na deprivação androgênica conseguida através do hormônio luteinizante, os seus análogos LH, RH pode incrementar o risco da doença cardiovascular coronária. Então precisamos considerar e diminuir esse risco e é igual de efetivo. Adicionalmente, nós temos o antiandrógeno. Como eu falei, a produção de andrógeno que suporta o crescimento das células prostáticas estão nas glândulas suprarrenais. Portanto, a gente tem como estratégia o complemento de alguns casos o uso de antiandrógenos periféricos que realmente são de uso o oral, palglutamida, arbitramida, mesmo que pode ser utilizado em muitos pacientes desde o começo da doença, se ela está muito avançada com múltiplas metástases, tem um alto risco de que a doença progride. Também podem ser utilizados quando tem recidivas ao tratamento inicial e quando a doença, depois de que bloqueou com os análogos da LH, os antagonistas da LH-RH, recaem ou progridem. E a gente precisa procurar uma estratégia alterna, terapia de segunda linha, com esses medicamentos novos que podem bloquear o influxo hormonal para que não chegue na próstata e a doença fique tranquila. Aqui avançando um pouco essa temática, que é o resumo do que a gente tem falado. E bom, eu acho que com esses últimos slides, que são o resumo do que a gente já mostrou, queria acabar minha pequena palestra. Eu espero que tenha sido tranquilo para vocês, não tão complexa. Se tem uma coisa mais complexa que vocês quisessem conhecer, eu posso falar aqui. Eu estou aqui atento, a gente vai estar olhando as perguntas para dar uma resposta. Só lembrando que o nosso centro é um centro avançado, está localizado na cidade de Bucaramanga, na Colômbia, que afortunadamente pelos índices e estándares
o padrão de segurança que a gente tem na instituição, temos conseguido um padrão alto no nível latino-americano, no top 10 dos melhores hospitais da América Latina. Temos um centro de urologia conformado por urologistas das diversas subespecialidades, com a finalidade de dar um tratamento integral para os pacientes. E estamos muito felizes de ajudar a tirar as dúvidas, mas logicamente no futuro, de fazer esse acompanhamento na atenção dos pacientes que vocês queiram e com a melhor qualidade humana, vocês sabem. Muito obrigado. Obrigado, doutor Wilmer Ribeiro, Maria Paula. Vamos entrar nessa parte de perguntas e respostas. Temos algumas perguntas que ficaram por diversos canais. Então, se vocês me permitem, eu vou fazer e compartilhar para vocês algumas dessas perguntas que a gente tem. Tudo bem? Então, vamos começar com as perguntas e respostas. A primeira que a gente tem aqui é: qual é a idade para começar esses check-ins? No começo da palestra, foi visto como tempo de início, está associado aos antecedentes pessoais do paciente. Então, as recomendações praticamente variam em cada uma das sociedades urológicas do mundo, mas no geral está determinada porque se a gente tem antecedentes familiares de câncer de próstata, começar muito mais precoce e o chamado é que os pacientes a partir dos 40 anos comecem a estratégia diagnóstica para o câncer de próstata. Mas se a gente não tem antecedentes familiares ao nível da Sociedade Colombiana de Urologia, a gente chama pacientes para que a partir daqui comece a avaliação. E se não tem nenhum sintoma urinário e nenhuma patologia infecciosa da via urinar, os 50 anos estaria perfeito para ele. Excelente, doutor. A gente tem outra pergunta aqui que nos fala se a biopsia é melhor que a ressonância magnética para o diagnóstico. Bom, o diagnóstico tem as estratégias de avaliação completa e avaliação confirmatória. Então, o tato retal e o antígeno prostático são estratégias diagnósticas que estão para tentar chegar na suspeita alta de que tem um câncer de próstata. Depois de que tem essa suspeita, normalmente esse escalamento é para que a gente faça uma ressonância magnética para identificar se o nível de antígeno que nos faz ter a suspeita está também com uma lesão imaginológica que faz pensar num câncer, e o degrau é que se tem, a gente faz essa biopsia. Se bem é certo que não tem o risco de dispersar a doença maligna, também não tem o risco de mudar o pronóstico de vida do paciente. São estratégias diagnósticas que podem ser desconfortáveis. Portanto, a realização de uma biopsia tem que ter umas indicações muito precisas, tomando esse toque retal que o exame prostático é a ressonância magnética. Logicamente, se eu tenho um antígeno de mais de 10 pontos e eu tenho um toque retal anormal, um nódulo prostático, uma deformidade significativa, ou dos bordes, a biopsia não deveria esperar a ressonância, poder indicar simultaneamente a ressonância da biópsia, porque a confirmatória e a ressonância vai ver a extensão da doença ao redor da próstata, os gânglios, a cápsula prostática e o reto, porque pode ter invasão do reto pela parte maligna da próstata. Outra pergunta relacionada a essa parte preventiva, se uma pessoa tem antecedentes familiares de patologias oncológicas prostáticas, cada quantos anos após os 60 deveria fazer os exames preventivos? Depois, naqueles pacientes, o câncer de próstata realmente não difere dos que não têm. Se a gente tem mais de 60 anos e temos um antecedente de câncer de próstata, a avaliação
e anual, como a gente tem os pacientes, né? Não mudaria essa frequência da avaliação. Mas tem uma coisa muito importante que é também você, como médico, e os pacientes que têm esse antecedente de câncer de próstata, é importante conhecer a idade na qual apresentou-se o câncer de próstata no familiar. Isso nos convida a ficar muito mais atentos na avaliação, porque se meu pai teve esse câncer, mas foi diagnosticado nos 80, nos 85, que a gente viu é que provavelmente esse familiar no primeiro grau que pode desenvolver o câncer, com certeza, fará com a idade de apresentação do familiar. Então, bom, se meu pai teve câncer de próstata aos 50 anos, ali é muito rapidamente eu deveria olhar na avaliação e fazê-lo anualmente muito mais precisos, porque acontece que a gente fica na avaliação anual e eles vêm cada 2, 3 anos por muitas escusas e deve ser cada ano. Um ponto muito importante é olhar essas recomendações. Vamos outra pergunta. Um paciente que for operado por MTU, ele fica livre da doença? É que o RTU é uma prostatectomia transuretral e o adenomectomia da próstata. A próstata eu sempre explico que é tipo uma fruta e tem uma casca e tem a parte do interior. A adenomectomia, que é a cirurgia prostática mais comum, é a extração do interior da próstata para desobstruir o canal urinário, a uretra, com fins de que o paciente urine de uma melhor forma. Essa indicação transuretral principalmente é feita com pacientes com próstatas grandes que obstruem a via urinária, com fins de melhorar essa função miccional para mijar. Então, não está dentro do contexto do câncer de próstata. Igualmente associado à pergunta, para explicar um pouco melhor, se vocês lembram que só vamos tirar a parte de dentro da próstata, mas vai deixar a casca externa, nessa casca é a cápsula prostática, é o local onde fica predominantemente tem esses câncer de próstata e mais ou menos os 75 a 80% do câncer de próstata é produzido na região periférica, que é a cápsula prostática, ou a casca, mal chamada. E quando você deixa essa casca, ou a região periférica, tem que ser avaliada de uma forma contínua, como se não tivesse feito a doença, porque tem esse risco de ter um câncer nessa região. Perfeito. E pela hiperplasia prostática benigna, a gente vai resolver umas perguntas aqui. A primeira, repetitiva, se é um indicador de um potencial câncer, ou uma complementar. E se é recomendado uma hiperplasia prostática benigna, tributária de muitos anos, precisa fazer a cirurgia. Pode repetir aqui o cortou. Essa hiperplasia prostática benigna, as primeiras perguntas que repete é se é um indicador de um potencial câncer posterior. E a segunda, se você recomenda, numa hiperplasia prostática benigna de longa data, a cirurgia. Bom, associação prostática e, do câncer e não está definido e não tem uma associação. É uma situação que a gente precisa explicar para os pacientes, porque, como eu falei, a próstata grande associada para dificuldade de miccionar é o que faz a consulta. E esse é o inconveniente, porque aquele que não tem a próstata grande não consulta e pode ter um câncer, mas essa associação é que essa próstata grande e o câncer não existe. Logicamente, ter um próstata grande e tem células malignas é uma mistura de doenças, mas esse agrandamento progressivo não vai determinar degeneração das células, mas vai terminar no câncer de próstata. E para ter essa hiperplasia prostática crônica que está incomodando, gerando dificuldades, então, logicamente, a avaliação bem feita, fazendo avaliações da obstrução urinária por endoscopia, avaliação da funcionabilidade da bexiga, porque é muito importante
na urina é importante saber como funciona. Temos que determinar se ter uma franca obstrução ou uma complicação da drenagem da bexiga e da via urinária, e que por evitar, com a intenção de evitar complicações futuras, como infecções, falha dos rins, obstrução urinar, pode ser levado antes de complicar a situação a um processo cirúrgico, que geralmente, nesse momento da tecnologia atual, 90% são feitas por endoscopia com diversas tecnologias, com as quais a gente tem tecnologias exitosas de baixa complicação, ambulatórias, e estamos tentando de deixar descongestionados os hospitais com pacientes operados de próstata. Excelente. Outra com essa hiperplasia prostática que parece que é uma temática recorrente. Se um paciente com hiperplasia prostática, que além disso ele faz ciclismo por 8 anos, tem um risco aumentando pelo ciclismo ou patologia oncológica? Bom, essa pergunta é muito frequente. Sim, chama atenção, porque o fato de ter uma compressão da região prostática, porque é ali onde a gente senta no selim da bike, pode pensar que está danificando e gerando problemas graves, mas definitivamente essa compressão do períneo, seja pela bike ou na moto, ou o cavalo, você de cavalo não tem demonstrado que seja um risco para o câncer de próstata, nem para problemas de próstata, como hiperplasia. Mas é importante lembrar que todo traumatismo que a gente faz com o nosso corpo em diversas regiões gera um ressentimento. Então, comprimir a região perineal, que é a região onde tem os testículos e o reto, e que exatamente dentro dela tem a uretra e a próstata, pode nos gerar algum desconforto ou sintoma de dificuldade miccional, em que isso se traduz em agrandamentos prostáticos nem malignidade. Então, tem sintomatologia associada a esses pacientes que habitualmente utilizam a bike, mas não por doenças malignas. Bom, estamos fora do tempo. Obrigado todo mundo por fazer essa extensão do tempo. Vamos terminar com uma última pergunta, que é como poderia influenciar as alterações genéticas, como a gente está agora, onde o avanço genético cada vez é mais importante nos genes BRCA1, no BRCA1 e 2, para os indicadores dessas patologias não prostáticas. Nós cada vez vemos mais relatórios acadêmicos onde tem se tentado de qualquer forma conferir os riscos intrafamiliares do câncer por um lado, segundo os riscos de progressão da doença, quando já tem diagnosticado. Tem se avançado muito na temática, principalmente o que a gente já viu nos avanços, no o que pode acontecer na nossa região, é o avanço do diagnóstico do risco genético de um câncer diagnosticado quanto à capacidade de progredir e a capacidade de danificar a vida do paciente. Então, temos esquemas e sobre as patologias e podemos determinar quanto risco, desde o ponto de vista dos genes, tem a doença, para também ajudar a definir se o paciente pode se manter no esquema conservador quando a gente se supõe que uma doença é de bom pronóstico, e para aquela que não é de bom pronóstico e não pode estar no esquema de observação, permite ver quanto risco tem de progredir e, portanto, saber como a gente assume a doença no plano de tratamento. Então, esse é um desafio mundial que a gente releia e veja as revisões e nos congressos a busca do material genético e as possibilidades de estudo dos exames genéticos para detectar precocemente a doença, porque isso vai da mão com que a gente tenha melhores resultados no tratamento, cirurgicamente, fazer tratamentos muito mais precoces. Muito obrigado, doutor.
Ainda tem mais perguntas que pela honra do tempo e por cuidar esse tempo de todos, o doutor vai estar respondendo de uma forma pessoal através dos canais que a gente tem internamente. Também temos muitos outros temas que a gente tem da disfunção erétil e de alguns outros tratamentos relacionados da saúde masculina. Então a gente agradece. E excelente, doutor. No nome da VUME, a gente quer agradecer ao Hospital Internacional da Colômbia e agradecer a cada um dos participantes que a gente tem no nível do mundo e que continuem confiando na VUME para continuar a gestionar e ajudar nas necessidades de saúde. Então, até a próxima oportunidade. Muito obrigado e fiquem atentos nas novidades que a gente vai compartilhar. Obrigado.